Olá, você que está se preparando ou quer se preparar para o concurso de médico legista, eu tenho uma novidade. Nós vamos começar a produzir vídeos aqui para o nosso canal do YouTube, compartilhando assuntos que caem nos grandes concursos de médico legista e resolvendo também questões que são muito cobradas em prova. Isso faz parte também da nossa preparação para os concursos que vão ocorrer esse ano no Brasil, né? Já temos o concurso de São Paulo, já foi escolhida a banca da VUNESP. Nos próximos dias estará sendo assinado o contrato e depois a previsão é que em junho saia o edital do concurso. Teremos também concurso aqui no estado de Pernambuco, da Polícia Civil, também com uma grande expectativa. O último concurso foi em 2016. No nosso grupo do WhatsApp, nós estamos também compartilhando simulados semanais e também questões diariamente no nosso canal do Instagram. Então, se você quer se preparar para a prova, quer acessar esses conhecimentos, você pode acessar o nosso canal no WhatsApp. Você pode também acessar esse canal aqui do YouTube, diariamente, nós vamos fazer conteúdos, e também no nosso canal do Instagram, do Médio Perícia, onde você também recebe notificações sobre as notícias dos concursos e também questões diárias. Tem quiz diário lá no nosso Stories, onde você consegue estar recebendo informações sobre os conteúdos que caem na prova, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos da medicina legal, tá certo? Que também são muito cobrados em prova. Sempre tem uma questão ou duas em cada concurso sobre esses assuntos. Então, é preciso que você esteja atento. São questões de um nível de complexidade menor, mas que faz a diferença na sua pontuação global do concurso, tá certo? Então, vou compartilhar aqui minha tela com você para a gente conversar um pouco hoje sobre essas questões de medicina legal. Então, nós estaremos hoje conversando sobre um assunto da introdução à medicina legal. Alguns assuntos são muito básicos, mas caem sempre em concurso, então você não pode deixar de gabaritar esse tipo de questão quando você estiver na prova do seu concurso de médico legista. Então, hoje nós vamos conversar inicialmente sobre esses conceitos mais básicos, dos conceitos da definição do que é medicina legal para diferentes autores e também como é que isso é cobrado em prova. Então, segundo o Genival Veloso de França, que nós consideramos o maior autor da medicina legal brasileira, que ainda está em vida, né? Tem vários tratados sobre medicina legal. A medicina legal é a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais, certo? Então, um conceito amplo e simples que o professor Genival nos dá sobre a medicina legal. Já segundo Flamínio Favre, outro autor da medicina legal, é a aplicação dos conceitos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Então, vejamos aqui o conceito de Genival Veloso de França, né? É medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais. E o conceito de Flamínio Favre é a aplicação dos conhecimentos médicos biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Então, fazendo esse intercâmbio, né, entre a medicina e as ciências jurídicas e as ciências sociais. Também temos um conceito anterior de Ambrose Paré, que a medicina legal é a arte de fazer relatórios em juízo, quer dizer, é a arte de elaborar laudos periciais, de elaborar laudos para a medicina legal, tá certo? E também tem Bonnet, que define como uma disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para dar respostas a questões jurídicas. Então, veja como é amplo o conceito da medicina legal, né? A totalidade das ciências médicas, quer dizer, o perito tem que ter o conhecimento amplo de todas as especialidades médicas para poder dar resposta a questões que o poder judiciário, as ciências jurídicas, as ciências sociais necessitam da medicina. Então, é o intercâmbio, né, entre os conhecimentos médico-biológicos, as ciências médicas, com as ciências jurídicas. E aí, como é que isso é cobrado em prova? Vamos ver aqui. Então, nós temos uma questão aqui recente, de 2021, do concurso de delegado de polícia. Entre os conceitos a seguir, assinale a alternativa que apresenta uma definição de medicina legal. Você veja que são questões diretas que cobram do candidato, vão cobrar de você, quando você estiver no seu concurso, esse conceito. Então, item A, disciplina que defende os interesses sociais individuais indisponíveis. Item B, especialidade que estuda dados oriundos de experimentos clínicos.
Letra C, arte de fazer relatórios em juízo. Letra D, estudo da origem das propriedades físicas e químicas. E letra E, ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Então, essa questão direta, questão de baixa complexidade, que cobra o conceito de Ambrosier de Paré, tá certo? E a resposta correta é a letra C, arte de fazer relatórios em juízo, que é essa definição que foi dada por Ambrosier de Paré, tá certo? Outra questão aqui, adaptada do concurso de 2015, tá certo? De médico legista. Então, julgue o item abaixo. Entende-se a medicina legal como a medicina que se coloca a serviço das ciências jurídicas e sociais, não dispondo de método próprio, objeto específico ou objeto particular, mas necessitando para o seu exercício do conhecimento de aspectos peculiares à disciplina, podendo assim ser considerada uma especialidade médica. Então, conceito, tá certo? Correto, que aí vem trazer toda essa amplitude da medicina legal, do que é a medicina legal, e ainda complementa dizendo que é uma especialidade médica, o que é verdade, ela é, a especialidade hoje é chamada de medicina legal e perícia médica, que é a especialidade, que inclusive tem a prova de título e a associação, enfim. Aí a especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina é, e pela MB é a medicina legal e perícia médica. Medicina legal é uma especialidade médica bastante abrangente que trabalha principalmente a serviço das ciências jurídicas, que é o que nós já vemos nos outros conceitos. Então, importantíssimo, né, você entender que esse tipo de questão é cobrada sempre nesse conceito, sem muita pegadinha, sem querer derrubar o candidato, levando em conta o conceito direto para você saber definir o que é medicina legal. Outra questão aqui da SEBRASP de 2023, concurso de auxiliar de perícia que teve em Alagoas. Então, acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir. A medicina legal é uma disciplina que se constitui da soma de várias especialidades médicas e de outras áreas das ciências biológicas, cujos conceitos são utilizados no ramo do direito. E aí, o que você acha? Essa alternativa está certa? Essa alternativa está errada? Então, veja também cobrando um conceito, um quesito, às vezes vem dois quesitos desses numa prova, cobrando conceitos de introdução à medicina legal, certo? Essa alternativa também está correta e ela mostra isso, né? Essa amplitude do conhecimento que a medicina legal tem, né? De transitar em várias especialidades médicas e ciências biológicas para utilizar isso para o ramo do direito, para as ciências jurídicas e sociais. Agora nós vamos para outra questão da introdução da medicina legal, que são as divisões da medicina legal. Essas questões já aumentam um pouco o nível de complexidade, são questões ainda de baixa complexidade, mas que às vezes pega o candidato que não conseguiu decorar esse conceito, diferenciar um conceito do outro. Então, a primeira divisão que nós temos que ter é que a divisão da medicina legal ela é dividida em geral, medicina legal geral e medicina legal especial, tá certo? Na medicina legal geral, nós temos dois ramos, tá certo? Tem a deontologia, que são os princípios e fundamentos do exercício profissional, normas de relacionamento dos médicos, outros médicos, pacientes e sociedade. Quer dizer, são as regras, são os deveres do médico, né? Seria o raciocínio que nós temos no Código de Ética Médica, né? Que vem lá todos aqueles artigos, é vedado ao médico isso, é vedado ao médico aquilo, quer dizer, são as condutas, o regramento de condutas do médico, tanto entre outros médicos, como pacientes, como para a sociedade. E já o outro ramo seria disseologia, né, que trata dos direitos profissionais, no caso, os direitos do médico, dos honorários, da representação, das prerrogativas do médico, né, os tratamentos protocolares que o médico deve ter, a questão do ato médico, enfim. Então, seriam essas duas divisões da medicina legal. Então, deontologia e disseologia. Depois eu vou dar uma dica aqui de como você decorar isso mais fácil quando a gente estiver respondendo uma questão sobre isso. Então, veja conceitos teóricos que você precisa saber, porque é cobrado. Eu vou mostrar aqui questões como isso vem sendo cobrado nas provas, inclusive provas recentes. Não é um assunto que deixa de ser cobrado ao aluno. E na questão da medicina legal especial, nós vamos ter como se fossem as disciplinas da medicina legal, né? As áreas de estudo da medicina legal.
Então, nós temos a antropologia, né, que está das questões relacionadas à identificação humana, à identidade e identificação. Temos a genética forense, determinação de paternidade, identificação humana relacionada ao DNA, quer dizer, o estudo lá das questões genéticas, que demanda a medicina legal e o direito. Temos a infortunística, né, que cuida dos ambientes e dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, quer dizer, é a medicina legal relacionada à perícia trabalhista, né, à justiça do trabalho, aos acidentes de trabalho, a infortunística, é isso. Também temos a psicologia forense, né, que estuda o psiquismo e as alterações emocionais que podem influenciar nas confissões, testemunhos prestados em juízo. Temos a psiquiatria forense, que aí também estuda várias doenças, né, estuda os processos mentais patológicos, particularmente aqueles que podem modificar a imputabilidade, a capacidade civil e a responsabilidade penal. Então, é aquela disciplina, aquela área da medicina legal especial que estuda, né? Será que aquele crime, aquela pessoa estava com uma doença que ela não podia responder por aquele delito, por aquele crime? Ela era inimputável? Era semi-inimputável? Havia, ela poderia ser cobrada pela lei porque ela tinha o conhecimento, ela estava nas suas faculdades mentais, quer dizer, é a psiquiatria forense que estuda isso. Depois nós vamos ver assuntos sobre isso também, é uma área bastante cobrada nos concursos. Temos a sexologia forense, certo? Para estudar a sexualidade humana normal, anormal e a criminosa, tá certo? Então, vai estar lá todo o estudo dos distúrbios da sexualidade, das questões ligadas aos delitos do Código Penal relacionados a essa questão da sexualidade e dos crimes sexuais. Também nós vamos ter a toxicologia forense, que estuda o efeito das diversas substâncias químicas no organismo humano, tanto vivo como morto, tá certo? Então, intoxicação é um assassinato por uma droga, né, que ocasionou o óbito do indivíduo, enfim, vai estar lá a toxicologia forense estudando isso. Temos também a traumatologia forense, que estuda as lesões corporais e as diversas energias causadoras, tá certo? As lesões e suas causas, os objetos que causam ela. Quais são os tipos de lesões que ocorrem? Também é uma área de extrema importância na medicina legal, porque é desse estudo dessas lesões que você vai poder dizer qual foi a causa-morte, qual foi o objeto, né, é responsável por aquela lesão. Também temos a tanatologia forense, que estuda o morto e a morte e os fenômenos dela decorrentes. Vai estudar lá os fenômenos da morte, né, o tempo, os fatores relacionados ao óbito. Então veja que nós temos as divisões de medicina geral, de medicina especial. Vou até retornar aqui só para a gente fixar essa questão. Então temos a geral, deontologia e diciologia, e temos a especial, que seriam as áreas, as subespecialidades da medicina legal, que aí nós temos a antropologia forense, a genética forense, a infortunística, a psicologia forense, a psiquiatria forense, a sexologia forense. Também temos a toxicologia, a traumatologia e a tanatologia forenses. Tá certo? Então vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Como é que as bancas, que geralmente fazem os concursos de medicina legal, cobram esse tipo de assunto. Estamos aqui uma questão da VUNESP, 2022, do concurso de médico legista. Quer dizer, tivemos concurso de médico legista em 2022, vamos ter outro concurso de médico legista em 2023. Isso raramente acontece, né? Esses concursos geralmente têm um período grande entre um concurso e outro, 5, 6, 7 anos. Mas tivemos um concurso ano passado, vamos ter outro, né? Aumento de demanda de médico legista e de outras funções da polícia. E aí o Estado de São Paulo está fazendo outro concurso. E aí nós vamos ver como é que é cobrado. Como é que isso é cobrado pela VUNESP para o cargo de médico legista. Então, ele vem lá e julga o item abaixo. Essa questão adaptada também era uma questão que tinha ABCDE, mas eu resolvi trazer ela dessa maneira aqui para nós conversarmos. Então, a sexologia forense é um ramo da medicina legal que estuda as questões relacionadas à sexualidade humana e seus diversos fundamentos, como médico, biológico, sociológico, psicológico e cultural. No que tange às implicações jurídicas, e dentre suas atribuições está a realização de exame pericial para constatação de estupro. Tá certo? Então, o que é que você acha? O que é que você acha dessa alternativa? Se você estiver fazendo a prova, você ia marcar, fosse uma prova tipo da Sebrasp, que cobra só certo e errado, o que é que você ia responder nessa questão? Essa questão está correta, tá certo? É o conceito
da sexologia forense, né? E ele ainda dá um exemplo, né, das implicações de um exame que a sexologia forense faz, né, que é esse exame pericial para constatação de estupro, tá certo? Outra questão aqui uma questão típica da Sebrasp, né, que geralmente vem nessa questão de verdadeiro e falso, é uma questão também recente de 2023. Acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir. Então, do ponto de vista didático, a antropologia forense, traumatologia forense e asfixiologia forense são consideradas ramos da medicina legal geral. Acabamos de ver isso, e essa questão está errada, por quê? Porque essas subespecialidades da medicina legal, elas são divididas na parte especial. Então, nós temos a medicina legal geral e temos a medicina legal especial. Na medicina legal geral, nós temos a deontologia, que são os deveres do médico, e a diciologia médica, que são os direitos. E na medicina legal especial, nós vamos ter as áreas de atuação que estão lá: traumatologia, tanatologia, psiquiatria forense, psicologia forense, sexologia forense, genética forense, infortunística, toxicologia, traumatologia forense. Tá certo? Então, tipo de questão direta que você precisava só saber essa divisão da medicina legal em geral e especial. Outra questão importante aqui da Sebrasp 2022, tá certo? Também vem cobrar esse conceito. A área da medicina legal que estuda as lesões e estados patológicos imediatos ou tardios produzidos por violência sobre o corpo humano nos seus aspectos de diagnóstico, prognóstico, implicações legais e socioeconômicas, assim como as diversas modalidades de energias causadoras desses danos, é denominada. Então, qual é a área da medicina legal? Será? Você considera que será que é uma área da medicina legal geral ou uma área da medicina legal especial? Então, vamos às alternativas. Alternativa A, diciologia médica. Alternativa B, antropologia forense. Alternativa C, traumatologia forense. Alternativa D, infortunística. E a alternativa E, tanatologia forense. A alternativa correta é a alternativa C, traumatologia forense, tá certo? Psicologia médica é aquela questão dos direitos do médico, né? Então, estaria lá na parte geral da medicina legal, da divisão. A antropologia e a infortunística não tem muito a ver com esse conceito, você poderia até ficar em dúvida na letra C ou na letra E, entre traumatologia forense e tanatologia forense, mas aí a gente precisa reforçar isso, que a traumatologia ela estuda os aspectos médico-legais das lesões e os agentes lesivos, tá certo? E a tanatologia forense é aquela que estuda os sinais que indicam que o indivíduo está morto, né? O estudo da morte e dessas questões da medicina legal relacionada à morte. Então, mais uma questão aí da divisão da medicina legal, certo? Que é dividida em geral e especial, e cobrando o conceito das sub-áreas. Vamos para mais outra questão da Sebrasp 2023, questão recente também. Acerca da medicina legal e de múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir. A diciologia médica é uma área da medicina legal geral que estuda as obrigações e os deveres dos médicos. Então, vamos lá. Primeiro, você teria que saber, a diciologia médica, ela está dividida na área da medicina legal geral ou da medicina legal especial? Até aí a alternativa está correta, né? Diciologia médica é uma área da medicina legal geral. Ok. Agora, que estuda as obrigações e os deveres dos médicos? Não, está errado. Então, aqui vem a dica, né? Deontologia de deveres e diciologia de direitos. Então, gravar, certo? Essa regrinha, para você sempre lembrar na prova, deontologia de deveres, diciologia de direitos. Tá certo? Então, questão também direta, tipo de questão que tem uma complexidade menor que você não pode deixar de acertar quando você estiver no seu concurso de médico legista. Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, tá certo? Atenção nessas questões, treinamento, tá certo? Responder muitas questões. Nós vamos começar agora uma maratona de compartilhamento de conhecimentos, visando o próximo concurso da VUNESP, da banca do Estado de São Paulo, né, do concurso de médico legista do Estado de São Paulo. E aí eu aguardo vocês aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, tá certo? No YouTube. Também, se você quiser, pode visitar lá o nosso site, o medipericia.com.br, onde nós temos várias informações sobre medicina legal e perícia médica, e você também pode mandar
perguntas nas nossas redes sociais ou sugerir algum assunto que você gostaria que fosse discutido aqui. Então, também, se você quiser participar do nosso grupo WhatsApp, tem lá no site como você participar. Nós estamos mandando simulados semanais para que você já vá treinando para o concurso da VUNESP de São Paulo. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.